Já estamos, sim, Já estamos? já estamos, ainda não, está a dizer. Só que ainda não aparece aqueles olhinhos, né? Ainda não vejo ninguém. É provável, é capaz de tu não conseguires ver os comentários nem nada, mas qualquer coisa eu vou-te dizendo o que é que se passa, sabes? Tá bem, tá Está bem? tranquilo. Você gere isso, porque olha, dessa plataforma que tu usas eu não compreendo, não percebo nada, por isso é Já a tua estamos. gestão, eu confio. Mas sabes o que é que é? É que às vezes no Facebook, dependendo dos aparelhos que a pessoa do lado lá tinha, às vezes era Sim, um problema. Precisa de toda a gente entra. Então já temos ok. 10 pessoas a vir-nos. Boa noite Boa, a sejam todos. bem-vindas, sejam Bem-vindas. bem-vindas. Olá, então a Renata, a Teresa, a Edith, Fátima. Bem-vinda, Cléo, muito bem-vinda a todos os que estão connosco. Havia assim umas dúvidas. Eu estou super mega feliz porque tu és uma pessoa muito especial para todos nós, e realmente hesitei muito entre pedir, não é, para fazeres a live comigo, porque eu sei como a tua agenda está sempre tão cheia, mas quem não arrisca não petisca, não é? Quem não arrisca não petisca. E foi logo à primeira. Tu sempre foste essa pessoa muito, muito humana, muito pura. E pronto, e por isso também, olha, e ainda bem que estás aqui comigo num dia tão especial, o Dia da Liberdade. Foi mesmo esse tema que eu senti que era importante nós nos reunirmos hoje para isso. Ok. Já está muita gente, está toda a gente a dizer beijinhos, querida Cleo. Ai, que delícia! Gente, Nesta, bom dia, bom dia, bom dia para toda a gente que está olha, presente. Cleo, eu não sei, tu estás a fazer isto através do computador ou do teu telemóvel? Telemóvel. Do telemóvel, porque se tu tiveres dois aparelhos, tu não consegues ver os comentários, Ah, eu mas tenho, eu tens, então tenho, tu se tenho. tiveres os dois, tu até vais conseguir seguir, porque há muita gente que está aqui que eu nem conhecia, portanto estão aqui por ti mesmo, e eu não quero que elas se sintam rejeitadas. Não, gente, olha, ninguém se sente rejeitado aqui. Eu gostava muito, né, aproveitando essa janela de contato que a Cláudia abriu, dizer para vocês que o meu coração abraça cada um de vocês e a minha alma sorri para as vossas almas nesse momento. Por isso é um gosto muito grande para mim, apesar de eu não estar a ver aqui os comentáriozinhos todos que eu fico louca com vocês. Mas tu vais Eu ver, tu não. quero que vocês saibam que o meu coração está sorrindo e que eu estou vos abraçando, e é um gosto poder estar nesse dia 25, às 9h03 da noite, convosco, na vossa companhia. Beijinho para toda a gente. É uma maravilha. Já está muita gente, já temos 63 pessoas a ver-nos, pelo menos a Muito indicação bom. que eu tenho aqui. Minha querida Cleo, bem-vinda, não me canso de te agradecer. A nossa ligação a Jesus foi o que nos reuniu e penso que há muita gente que estará presente, não é? Há muitos anos atrás, tal como muitas pessoas presentes, lembro-me perfeitamente de te ver lá na casa do Eiras. Eras, eu acho que tu és mais nova que eu, tenho a certeza que és, mas já eras essa montanha. Eu lembro-me de te ver lá, eu fui fazer o curso nível 1, e lembro-me de te ver lá, não é? Os terapeutas andavam à nossa volta, às vezes durante os cursos, e tu destacavas-te pela tua. Tens aí uma força, uma coisa muito especial que eu sempre admirei muito. Que Sempre. lindo. Meu amor, tenho algumas perguntinhas para te fazer. Eu tenho karma de comunicação, por isso, às vezes, para dizer uma coisa desse tamanho, eu levo 3 quilómetros a chegar lá, mas eu vou tentar ser objetiva. Então, a Tranquilo, primeira querida. pergunta que eu te quero fazer é: qual é que foi o ponto de viragem na tua vida, se é que houve algum, no qual tu decidiste que te ias comprometer com a liberdade interior? Que tu ias dizer, eu vou-me comprometer para obter essa liberdade interior do ser. Bom, essa liberdade ela acabou por ser vivida, né, no meu processo pessoal, mas como efeito de um compromisso que eu estabeleci. Porque toda essa minha vivência de fortalecer a conexão com Jesus, de compreender como é que, no fundo, de uma forma terrena e de uma forma humana era possível viver em contato com a divindade, orientarmos-nos, buscar força, né, quando nós aqui embaixo já sentíamos não ter.
Então, essa busca e essa conexão, que no fundo eu vivi num processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, fez-me comprometer-me com um benefício maior, que é o significado que toda essa filosofia de vida que Jesus nos ensina trouxe para Sim. mim, Uhum. causou-me uma sensação de libertação muito grande a nível interno. E essa sensação de libertação, ela ajudou-me a compreender imensa coisa de mim e de todo ser humano, que é nós conseguimos libertar tudo aquilo que nos aprisiona aqui por dentro. E quando eu compreendi isso, é claro que essa compreensão ela trouxe para minha vida um significado existencial. Ou seja, eu costumo dizer que aquilo que eu aprendi com Jesus, num processo pessoal de autoconhecimento, salvou a minha presença aqui. Era muito difícil para mim viver nesse mundo com os Tal e qual. critérios da normalidade, da sociedade, com todas as regras e toda a diferença que existe entre as pessoas e que as pessoas fazem contra as pessoas, era muito complicado para mim viver tudo isso, que para mim não fazia muito sentido. Identifico-me Então, totalmente. então esse significado, sabe, o compreender que eu estou aqui num processo de empoderamento pessoal, que eu estou aqui abençoada por Deus como curadora de todas as questões que me aprisionam aqui por dentro, essa compreensão fez-me comprometer a, no fundo, incentivar outras pessoas a Exatamente. fazerem exatamente a mesma conquista. E ao viver esse compromisso de dar-me esse serviço, de construir esse trabalho, esse caminho com muitas pessoas, é que depois veio, por efeito, uma sensação de liberdade, de Claro. conquistar a liberdade, de viver a liberdade, de compreender o que era mais a liberdade. E isso aconteceu há mais ou menos, que ficou bastante claro para mim, porque eu lembro do dia em que eu me comprometi com Deus, queria ensinar todas as pessoas que Ele me trouxesse a fazerem o mesmo caminho. Nós estamos em 2021, isso foi 2012, 2000, não, 2011. 2012 2000. nada. Pera, 2011, sim, 2011. Ok. Foi em Sim. 2011, quando eu compreendi o que era a liberdade dentro da gente e o quanto nós somos libertadores também. Então, foi a partir dessa altura. Viver a liberdade foi mais um efeito de toda uma conquista de significado que eu vivi. Sim. Isso no meu processo pessoal. Eu aqui está-me a dizer que perdemos a conexão. Deixa-me só confirmar. Ok. Mas deixa-me ver aqui no telemóvel. Tudo bem. Eu espero. Eu penso que não, não. Estamos bem. Eu identifico-me totalmente com o que tu estás a dizer e há uma coisa que eu tenho também observado, sempre que nós, sabes, quando nós vamos no nosso caminho e descobrimos realmente uma saída para alguma questão, sei lá, que há tanto tempo procuramos essa saída e essa resposta, sempre que nós a vivenciamos e a experienciamos mesmo como verdade e libertação, imediatamente a nossa vontade é dizer, Pai, dá-me uma oportunidade de mostrar isto ao mundo, dá-me uma oportunidade. Eu estou há tantos anos a tentar encontrar esta resposta, agora que encontrei, faz de mim, sabes, um canal, vamos dizer isto a mais pessoas possível, não é? Para libertar também, porque, não é? Porque A os liberdade ela é prisioneiros... muito, a Porque liberdade ela é muito incentivadora, né? não é? Porque é muito incentivadora, porque nós acabamos por encontrar uma sensação de liberdade. E a sensação de que a possibilidade existe e que a gente alcança é tão mágica que Sim, eu pelo menos sinto uma necessidade enorme de espalhar isso para mais pessoas, de haver mais pessoas que acreditam e que vivem aquilo que eu também vivi, aquilo que eu também experienciei, porque é algo possível, ou seja, não é uma ideologia apenas, pode começar por uma ideologia, mas é uma realidade que a gente alcança. Deus nos abençoou e nos concebeu como curadores das nossas almas, como curadores das nossas vidas, como mestres da nossa história. Então, nós vivermos esse estado dentro de nós, claro que é contagiante e é um bem que a gente quer espalhar, sim.
É mesmo, porque no fundo os prisioneiros, não é? A nossa liberdade interior passa por quê? Por nós, por exemplo, os medos, se nós não, se não tivermos consciência deles e se não os abordarmos, eles manipulam a nossa vida toda, nós tornamos reféns desses medos, não é? E os bloqueios também. E então, ao libertarmos esses prisioneiros internos, aí é que começamos mesmo a abrir as asas e a começar a voar e depois queremos levar todo mundo junto, não é? Eu, por exemplo, Pode crer. eu posso te dizer, este caminho não existe, eu acho que não existe mesmo a possibilidade de fazer o caminho aqui na Terra sem os desafios, não é? Sem viver dualidades, sem viver dias mais complicados e etc. E Efetivamente. estes últimos tempos, sobretudo desde que eu agarrei mesmo e faço as coisas que eu gosto e que final eu tenho tido assim uma catadupa de coisas felizes e de presentes e de bênçãos Que contínuas, lindo, que lindo. de tal maneira, mesmo assim eu também tenho desafios, eu ainda choro, eu tenho tudo, mas assim, a avalanche de coisas boas e de felicidade e de êxtase que eu tenho tido ultimamente têm sido tantas e todos os dias que eu no outro dia dei por mim a dizer mas será que eu vou morrer e ele está-me a fazer as vontades todas agora de repente, sabe? Será que Deus me está a fazer, está-me a Ai, dar meu tudo Deus. porque eu vou morrer daqui a pouco tempo? Ou será que eu já cheguei ao paraíso e ainda penso que estou aqui? Mas o que é que se está a pensar? Porque é tantas, é que, não, é que vem todos os dias, sabes? Todos os dias é Natal, todos os dias parece que faço aniversário, é através das mais diversas formas do amor, que o amor tem muitas formas de se manifestar, né? Então eu até Claro. já pensei, eu se calhar vou morrer daqui a pouco tempo, ele está-me a dar tudo o que eu sempre pedi, sabes como é que é? Eu Enfim, acredito que esse bem todo que a gente encontra, ele sempre esteve lá no nosso caminho, né? Mas sim, nós depois acabamos por viver assim muito focados em algumas coisas que as nossas almas trazem e depois nós ficamos ali muito atordoados até mesmo, muitas vezes é por aquilo que no fundo nós estamos a sentir. E é sim, muito humano, né? O ser humano ter medo, é muito humano o ser humano ter uma história existencial e é muito humano e muito espiritual também que toda essa história se manifeste. Então, eu acredito no propósito que todas as fases na vida da pessoa têm. Eu acredito que o medo, ele é uma função, ele tem uma função necessária para a nossa evolução e para a nossa claro, liberdade, né? Se nós não considerarmos que ele é uma parte fundamental da evolução, a gente nunca vai conseguir abraçar a evolução. Então, abraçar o medo é sempre o primeiro caminho, é o primeiro passo para nós podermos então fazer a libertação. Nada de guerras, a guerra não traz sem dúvida, liberdade para ninguém. O amor sim, traz, o amor sim, traz. Por isso, a porta da aceitação é aquela que, no fundo, abre a liberdade de tudo aquilo que nós podemos fazer, exercendo a claro, nossa divindade, exercendo a nossa humanidade, mas abraçar, sabe? Não claro, combater, não julgar, porque isso é uma coisa muito comum também, né? É muito comum nós vermos que as pessoas, às vezes, elas rejeitam a tal dualidade que você referiu, elas rejeitam como eu quero ser livre e não posso ter medo. E o processo real não é bem assim, né? Nós claro, não estamos aqui a falar de absolutos, nós estamos a claro, falar de integração, né? aham, Então, se há uma integração, é preciso, sim, eu aceitar que aquela parte mais negativa e densa da minha história é exatamente o meu ponto de partida. Se eu não completamente, integrar isso na minha história, eu nunca vou fazer o caminho que desejo, né? completamente, Então, e é isso, essa compreensão, essa consciência, essa visão que o amor nos dá, sabe, é uma porta para nós alcançarmos a liberdade. Nós não somos reféns daquilo que nós sentimos. Deus não nos concebeu dessa maneira. Eu não, acredito que Deus nos concebeu de uma forma muito sábia para que nós possamos mesmo abraçar todas as quedas que nós trazemos em nós e daí claro. sermos livres, libertando, 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 libertando. Claro, abraçar e não fugir nem negar, porque o fugir e negar é que depois, porque essas questões estão lá para nós cuidarmos, não é? São crianças assustadas, são coisas nossas que nós temos com o poder do amor de É lidar o com elas, início, é o início da não é? evolução, Cláudia. É ali o É isso, início da evolução. Se essa parte não existir, nós não temos de onde.
partir. sim, é Ou seja, mesmo. se há aqui uma travessia para fazer, né? Se eu tenho ali um ponto de Sim, prejuízo sim, e sim. pretendo ir para um ponto de benefício, se esse ponto de prejuízo não existir, o nosso propósito encarnatório nem se revela. Não, tudo que ficou para trás, tudo que foi passado e mesmo ainda hoje todos os desafios que surgem é sempre aprendizado, são tesouros também, aliás, foi graças a todas as dificuldades ou o que quer que seja, as coisas mais difíceis que agora também posso dar tanto valor, depois, não é? Valorizamos tanto depois as bênçãos quando elas vêm, não é? Conhecer os Podes dois crer. lados é É, mesmo bonito. é. Minha querida, então agora, segunda pergunta. Vamos lá. Nem sei já o que é que eu escrevi para aqui. Porque então tu não achas que Jesus foi o maior revolucionário de todos os tempos? O revolucionário do amor. Completamente, Não foi? completamente. Ai, o maior de todos. Eu tenho amor, admiração e Eu também. tenho um sentimento, sabe, é um sentimento tão grandioso, e é uma visão tão grandiosa, porque Jesus, quando ele faz a experiência da matéria, e quando ele desce aqui na Terra, ele foi um homem tão à frente de todos os tempos que, Completamente. passado 2000 anos, nós ainda vivemos uma sociedade que, no fundo, está agarrada a bastante critérios, né, de diferenciação. Ou seja, ele Sim. foi super à frente, ele foi com uma modernidade, uma evolução de pensamentos, de ação, uma visão de igualdade que é completamente maravilhosa. Ou seja, há mais de 2000 anos ele continua a ser um exemplo de evolução, de Completamente. nobreza, para que a humanidade possa, no fundo, orientar aquilo que são as suas capacidades. Né? Sim, Então, hoje ainda, antes da live começar, e eu estava sim. fazendo aquela abertura de canal e fazendo a limpeza do grupo, do coletivo, eu Aham. estava mesmo admirando o JC exatamente por isso. É tipo, eu falei, caramba, mas o senhor teve aqui na Terra mais de 2000 anos atrás, e o senhor foi à frente naquele tempo, continua sendo à frente desse tempo que a gente está, e eu imagino, admiro muito a coragem, né? Porque há 2000 anos atrás nós ainda nem tínhamos, lá naquele tempo, nem havia ainda a abertura que de há 30 anos para cá a gente está Eu vivendo na senti espiritualidade. exatamente isto. Ou Eu hoje à seja, tarde, quando estava. ele Exato. é brutal, ele é Brutal. brutal mesmo, Esta brutal. pergunta veio disso mesmo. Eu hoje tive muito tempo em meditação e era mesmo isso que eu estava. E eu senti assim, eu sempre, o amor por ele e a admiração sempre foi enorme, mas realmente em meditação eu senti mesmo a coragem daquele homem tão jovem de vir Mesmo. falar numa altura em que tudo era proibido, em que ninguém, a coragem, a fé e o amor que foi necessário para ele, contra tudo e contra todos, vir deixar uma semente que não há um livro escrito, não há nada, e ele está em todos nós. Está É, em todo mesmo, mundo, não é? mesmo. Se isto É não um é uma exemplo. revolução, É completamente, é um exemplo de evolução à frente de todos os tempos que nós ainda conhecemos. Eu acredito mesmo que ele é um avatar que, no fundo, deu uma direção para a humanidade, né? Para nós podermos também levar o coletivo, a humanidade enquanto coletivo, para uma direção de maior nobreza. Né? sim, E um exemplo que, no fundo, o JC deixou, e é pelo menos uma perspectiva muito pessoal, muito minha, é que ele vivia a crença dele e os sentimentos dele, aquilo que ele acreditava, não era para ser contra alguém, era ser para ele. Para ele sim, era aquilo. Ou seja, sim, e essa perspectiva, essa presença que ele sim, tinha é a coisa que mais me deixa maluca. Quando eu olho para o JC, quando vejo a presença dele, a história dele, é aquilo sim, que mais me deixa maluca, que é, apesar de tudo estar contra, ele afirmava simplesmente o que era para ele e exatamente, pronto. Ou seja, ele não exatamente, estava em guerra com ninguém, ele estava só em paz com aquilo que fazia sentido para ele. E esse exemplo é um exemplo que, para a minha vida pessoal, e para a minha postura, para as minhas relações, é uma coisa que eu busco muito, é um exemplo que eu busco muito. Tipo, aquilo que eu vivo tem que estar de acordo comigo.
Aquilo que sim, eu vivo tem que estar de acordo com a paz que está no meu coração, independentemente daquilo que no fundo possa ser vivido à minha volta, eu tenho esse direito, como as outras pessoas têm esse mesmo direito também. claro, Então, essa presença, sabe, eu não estou aqui para contrariar, eu só estou aqui para afirmar. claro, Né? E essa afirmação, essa presença de afirmação, e ele sim, fez isso em amor, ele fez isso em ausência de violência, ele sim. fez isso sempre com uma visão do outro, de que o outro tinha direito de estar naquele outro registro, mas para ele era Exato. daquele jeito. Mas que ele, sim, exatamente. Por isso é de facto foi um exemplo. Eu acho que não, pronto, realmente ainda não houve igual e maior revolução do que De essa todo. não há. Por isso é que quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, não, essa frase encerra tudo, não é? É a verdade, é a vida e a verdade dele, ele levou até às últimas consequências. Ele simplesmente é a minha verdade, é nisto que eu acredito, é isto que eu sei, isto é o que eu vivo e aqui estou eu contra ninguém, não é? Mas eu não Sou vou assim, deixar de. né? Sou assim, não vou deixar de ser assim, Uma, não vou deixar de acreditar e uma que passagem coragem. ali da vida, da experiência, né, de Jesus com a humanidade, que também ficou bastante presente para mim, foi a frase que o condenou à crucificação, né? Porque o imperador questiona a ele se você acredita que você é filho de Deus, filho do rei, e ele responde, sim, tal e qual como você também é. Pois, Ou seja, a igualdade, sabe? A sim, igualdade. A igualdade é um valor e um critério que me apaixona muito, que me puxa, me estimula muito, sabe? Porque sim. essa igualdade é uma visão que eu também tenho do mundo, das pessoas. Uhum, Eu acredito que é um direito, né? E apesar da realidade que a gente vive ser outra coisa, mas eu sim, acredito que essa igualdade é um direito que sem todo ser dúvida. humano, que todo ser espiritual no fundo deveria viver, poderia viver, mas na nossa sociedade o tempo ainda não tá no fundo permeado para essa Mas, postura. mas haveremos de, né? Se Já Deus está quiser, para caminhando lá para lá. caminhamos. Tantas coisas que estão a mudar, tanta abertura, não é? É Que está a verdade, mudar. Agora, a é terceira verdade. pergunta é pergunta gigante, mas eu vou. Mas o raciocínio é enorme, eu peço Ok, desculpa, mas isso ok. também sou eu, sabes que leu, pronto. Tranquilo, querida. Então, a pergunta é assim: tu sentes que esta pandemia veio, no fundo, mostrar quem é que era livre antes ou que se sentia livre antes e assim permaneceu, e quem não era. Até eu tenho que ler primeiro qual é o meu raciocínio, espera Tudo só um bem, bocadinho. querida. Tranquilo. Mostrar quem era livre antes e assim permaneceu, quem não era. Sim. Sentes que nesta pandemia veio-nos mostrar quem era livre antes e assim permaneceu, quem não era e que viu nesta restrição imposta uma oportunidade para se libertar de tudo o que era ilusório na sua vida, ou seja, ela veio para nós todos, e não, a um nível individual, separar as águas entre as águas cristalinas e as estagnadas, entre o que era ilusório, se calhar, na nossa vida e o que é mais autêntico. Tu não achas que isto foi uma oportunidade extraordinária e está a ser para que muitos de nós possamos separar o joio do trigo da nossa vida, das nossas coisas. Não sentes isso? Aquilo que eu acredito e aquilo que eu sinto é que essa Uhum. experiência para o coletivo, ela é uma experiência de revelação, né? Ela Exato. revela muitas coisas a nível individual, né? Ou seja, muitas pessoas que no fundo viviam a liberdade com ilusão começam a no fundo compreender que se calhar são muito mais comprometidas a nível emocional e a nível interno do que aquilo que achavam. Haviam pessoas que de repente não tinham tanta confiança em si mesmas e depois a própria restrição social e coletiva trouxe o conhecimento para essas pessoas que elas têm muito mais para dar do que aquilo que já sabiam. Ou seja, há aqui uma experiência de revelação muito interessante, de Sim. curas e de oportunidades. E também há as revelações que são muito sutis, né? Porque de uma forma geral
todos nós, espiritualizados ou não, sim, estamos a ser chamados para nos relacionar com algo invisível, com algo que nós não vemos, mas com algo que nos obriga a pensar no outro. Ou seja, aqui mensagens, né? Aqui a sensação que eu tenho é que há aprendizagens que são muito sutis, mas que estão colocadas nessa situação para o coletivo, porque a humanidade está sendo chamada, no fundo, para olhar uns para os outros e compreender que, tipo, todos nós fazemos parte do mesmo, sabe? E a visão da individualidade, a visão do egoísmo, a visão da ganância, ela no fundo está sendo colocada em causa quando a gente passa por uma situação como essa, sim, né? Porque há muitas pessoas que não acreditam em Deus, em energia, na luz, e tudo bem, mas de uma forma efetiva, todos nós estamos a ser chamados para nos relacionar com algo invisível, né? E esse algo invisível, que é uma coisinha mínima, 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 que não se vê, né, ao olho nu, ela acaba por levar cada um de nós a pensar naquilo que é o outro, naquilo que é até mesmo a liberdade do outro, o sim, quanto eu contribuo para o bem e para o mal do outro, o quanto eu contribuo para a abundância ou para o prejuízo do outro. Ou seja, aqui uma aprendizagem que é uma aprendizagem mais sutil, né? uhum, Mas que ela está intrínseca na experiência também. Sabe? Então, claramente é uma revelação. Eu sinto que é uma experiência de revelação para a humanidade, em que coloca a todos nós várias perspectivas de nós mesmos, né, daquilo que é a nossa individualidade, mas também do que é a nossa relação com o coletivo. sim. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, eu concordo. Vem mesmo ensinar-nos muitas, muitas coisas, e eu sinto que para muita gente isto tem sido a maior benção de sempre, se soubermos aproveitar, e sinto que coletivamente, uma vez que muitos de nós, não é, ao nível coletivo, está toda a gente muito mais em casa, também está toda a gente muito mais nas redes sociais, mas de uma forma completamente diferente, não para, numa de alienar, mas numa de aprender, porque de repente De toda a aproximar. gente, não é? E então, e isso faz com que se gere aqui também uma dinâmica de aprendizado e de despertar e de consciencialização diferente. Eu noto que as postagens estão muito mais bonitas, têm muito mais a ver com o respeito à natureza, com o respeito ao próximo, já não estamos tanto no drama, ou pelo menos, ou se calhar sou eu, mas eu tenho notado uma grande diferença de uma consciência que está-se a abrir e está a ficar muito mais bonita também, pelo aquilo que É, eu tenho é, percebido. sim, porque a situação ela acaba por trazer uma proposta de reeducação, né, Cláudia? Exatamente. Ou seja, todos nós acabamos por, no fundo, ter que usar os canais disponíveis para nós podermos nutrir a proximidade, para nós podermos nutrir aquilo que, no Exato. fundo, nos interessa, né? Aquilo, Sim, sejam as nossas relações, sejam até mesmo os conteúdos que nós vamos buscar. Há muitas pessoas que aproveitaram esse tempo, né, em que ficaram isoladas e que ficaram em casa para estreitar laços familiares que antes não tinham tempo pelo estresse do exatamente. dia a dia, dessa vida moderna que a gente vive. Exato. Então, estreitaram esses laços, depois procuraram novas aprendizagens e começaram a abrir as suas vidas, sua consciência para elas mesmas, para compreenderem o que elas estão aqui a fazer, buscar o Sim, significado das suas vidas. sim, Né? Então, há uma reaprendizagem aqui, há uma reorganização também de prioridades. É por isso que eu acredito no benefício da experiência. É sim, claro que há dor, né, a ser sim, sentida, há lutos a serem feitos, claro que sim, sim, claro que sim. Nós passamos por todas as situações aqui, elas terão sempre esses dois lados. sim, Então, há a parte da dor, mas há muito propósito também sim, positivo que essa situação traz para nós enquanto coletivo. Sabe? sim. De E qualquer eu forma, acredito que isso dura enquanto houver benefícios para serem alcançados. sim. Eu também acredito que não seria possível nunca isto estar a acontecer se não houvesse coletivamente um grande pedido de mudança.
E acho que quanto a isso, eu acho que está toda a gente de acordo que toda a gente pediu mudança. Não sabíamos como é que ela ia vir, mas toda a gente pediu, toda a gente pediu. É verdade. Não é? É verdade, Agora, querida. depois, como vem, é que a gente não controla, mas que pedimos, pedimos. E ela está aí, né? É verdade, sim. Depois, eu queria te perguntar, portanto, já estou na minha última pergunta. Na tua opinião, Cleo, tu que és terapeuta de vidas passadas e limpezas, a liberdade passa por aí? Para nós nos libertarmos, passa pelas limpezas Claramente, espirituais? sim, sim, Eu acredito claramente. que sim, mas A gostava de ouvir minha, a minha perspectiva é claramente, tanto pessoal como também a nível do serviço que eu presto ao outro, claramente que sim. Porque sim, qual é a interferência que o passado, no fundo, traz e exerce aqui no presente, né? É uma interferência não só emocional, não só mental, não só comportamental, mas também factual. Ou seja, aquilo que no fundo as nossas almas já viveram no passado, e isso é uma coisa que eu costumo sempre alertar muito as pessoas, né? O que as nossas almas já viveram no passado podem se manifestar de 4 formas aqui no presente. Ou seja, no passado, do passado, nós trazemos memória mental, a nível de pensamentos, tudo o que nós pensamos. Nós não, porque essa personalidade atual que nós temos, essa individualidade que nós temos aqui, é a primeira vez que está a viver. sim, Mas as nossas almas já tiveram outras individualidades, com outras personalidades no passado, e nessas experiências houveram formas de pensamento perante a situação, a sociedade, os critérios exato, da altura, da era que no fundo se fez a encarnação. Então há um padrão de pensamento como memória. Há também uma memória emocional, que é tudo que as individualidades que as nossas almas já tiveram, sentiram perante todas as experiências que já foram vividas. Efetivamente, há também uma memória comportamental nesse padrão de existência, nesse campo de existência que nós temos. E para além uhum, dessas 3 expressões que nos afetam muito aqui por dentro, muito, né, a nível da nossa sim, individualidade, há aquela sim, memória factual, que é geralmente aquela onde as pessoas mais se debatem, é onde as sim, pessoas mais sofrem, né? Porque muitas vezes um facto, a memória factual é o quê? É a energia, é o processo do acontecimento que no passado causou trauma no pensamento, trauma no sentimento, má reação, mau comportamento. exato, Então, essa energia factual, ela também está guardada a nível do nosso campo existencial. E por exato. isso é que os fatos, eles irão voltar aqui no presente. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida e de repente nos deparamos com um fato, uma situação que nós não conseguimos estabelecer uma ligação daquele acontecimento com a nossa pessoa. Né? Aquilo não faz sentido para os critérios e os valores que nós temos aqui nessa vida, e nós nos debatemos com a injustiça, com a revolta, com a dor, com a confusão, com a dúvida, né? E muitas vezes entramos ali num estado de guerra com o problema, porque não Uhum, conseguimos compreender que aquilo pode não ter a ver com a minha individualidade, efetivamente, mas tem a ver com o meu campo existencial. Ou seja, exato. tem a ver com a minha existência. Sim, Né? E se nós abraçarmos aqui, né, a responsabilidade de, no fundo, levar o fato, o problema, todo o mal-estar que ele me causa, todas as reações que puxa de mim esse problema, se nós assumirmos a responsabilidade de encaminhar isso para uma direção sagrada, divina, de libertação, de amor, nós então receberemos o grande benefício da conquista do poder pessoal, da libertação, da liberdade. Por isso, na minha opinião, sim, eu vejo isso acontecendo diariamente ao longo desses 18 anos de assistência terapêutica às pessoas, vejo isso acontecendo. Muitas questões a nível do campo espiritual se apresentam no campo presente e depois a pessoa vive ali um nível de bloqueio e de sim, incapacidades que ela própria não entende porque não está coerente com os valores da sua individualidade atual. sim, É sim, muito comum as pessoas dizerem que
Cléo, gostava muito de fazer isso, eu gostava muito de dizer aquilo, eu gostava muito de me sentir assim, mas eu não consigo avançar. Na hora eu paro e não sai, É ou eu começo a paralisante, falar uma data de disparates e depois. E o que que é isso? Isso, no fundo, tem um fundo espiritual. Não é claro. fruto da vontade da pessoa, é fruto de uma inquietude espiritual que está marcada no campo existencial daquela pessoa. E quando ela Sim. começa a abraçar a sua existência, ela então começa a alcançar e se posicionar, sim, na posição da curadora que vem ser aqui nessa vida. Por isso, sim, acredito, vivo e sei no meu processo pessoal o quanto essas questões de passado influenciam e bloqueiam a nossa liberdade, a nossa felicidade aqui no presente. Sem dúvida, eu concordo contigo e agradeço a tua explicação porque está tão completa, está perfeita e realmente só podia ver de ti, não é? Porque que lidas com isso e fazes disso o teu trabalho há tantos anos, portanto está perfeita. Eu concordo contigo, eu acho que as Amém. empresas são extremamente, são fundamentais em determinadas alturas da nossa vida e sobretudo sei lá, quando temos questões mesmo paralisantes, não é? Fobias e esse tipo Sim, é uma ajuda quase imediata. É tão bom nós estarmos com a nossa energia original e não andarmos a carregar. Já é tão desafiante uma vida só, né? Então, quando temos aqui as outras todas, realmente não é fácil, não é nada é. fácil. Há sempre muito potencial na libertação daquilo que ficou mal vivido no passado pelas nossas almas, sabe? Há sempre um Sim, potencial de cura muito grande, de sim, alcance de novas energias. Por isso, é algo que faz um bem danado para a pessoa, né? Quando sim, ela abraça as questões da sua existência. Né? E às vezes sim. há questões que são muito evidentes, mas há outras questões que não são tão evidentes assim, como, por exemplo, as pessoas que têm uma mente muito inquieta. É uma Uhum, coisa que elas dificilmente revelam para os outros, né? Guardam muito para elas, mas depois a uhum. paz daquela pessoa está constantemente comprometida, porque tem uma mente inquieta. E Sim, uma pessoa que, por exemplo, tenha um planeta kármico na casa 3 ou no signo de Gêmeos, pronto, vai ter essa mente inquieta, por quê? Porque as memórias, o padrão mental, o emocional, vai fazer eco aqui. É a nível da sim, comunicação que essa sim. pessoa será afetada no presente. Olha, eu Então, acho que eu quando. tenho isso. Eu, por acaso, acho que eu tenho isso. Eu acho que eu tenho isso lá mesmo em Gêmeos, na Casa 3, como tu estás a dizer. E sabes porquê que, mesmo que não tenha, eu por acaso acho que tenho mesmo, mas mesmo não Sim, tendo, eu acho que em situações de ansiedade, e assim que eu também já tive ao nível mental, muitas vezes sim, nós não falamos porque sentimos que não adianta, porque ninguém vai entender, porque nem nós conseguimos desatar os é, nós, e então achamos, sim. acreditamos que não, ninguém vai entender aquilo. E Casa guardamos. 3, Gêmeos, dá esse tipo de confusão. A Eu pessoa vou tem ver, mas uma eu tenho mente quase a certeza que inquieta. eu tenho. Isso. As pessoas geralmente sofrem uma inquietude porque ficaram no fundo, né? O que traz esse prejuízo aqui para o presente? São dúvidas e incompreensões, são processos de incompreensão que a alma Exato. viveu noutras vidas, e daí isso deixou a crença limitante de Sim, que não há resposta que chegue. Então, exato. uma pessoa com esse tipo de característica kármica, que nós estamos a usar aqui de exemplo, é uma pessoa que nenhuma resposta chega, ela quer fazer pergunta, sabe? A inquietude espiritual ali é lançar dúvida, resposta não interessa. O papel dessa inquietude é lançar dúvida, lançar dúvida, lançar dúvida. Então é o se, o mas, o porquê. Sabe? Então, uma pessoa, no fundo, vai ficando ali muito envolvida numa busca aparente de resposta, mas não há resposta que chegue, porque o papel dessa inquietude é lançar dúvidas. Ela está E, e caracterizada ficam assim. lá atrás, ou seja, né? Isso Ficou. será Isso um. é passado, É isso são passado. memórias de incompreensão, ou seja, existiram perdas no passado, a alma viveu perdas no passado, e Sim, essas perdas não foram compreendidas, não foram é. aceitas, ou seja, a individualidade que viveu essas perdas viveu um certo desespero e também uma inquietude, uma incompreensão muito grande do porquê, do para quê que aquilo serviu.
sabe? E sim. essa inquietude, ela pode ter levado a pessoa a níveis de perda de lucidez, até mesmo algum tipo de nível de loucura. De insanidade, loucura. Ah, eu devo ter Sim, isso tudo. Eu, de sim. certeza, eu tenho que ir ver, mas eu acho que eu devo ter isso tudo. Mas Olha, meu amor, o mapa é um campo muito interessante. O mapa pois astral é. de cada pessoa é um campo muito interessante para nós Tem, olharmos para ali com amor e compreender o que a alma já aprendeu, o que a alma já viveu, sim. o que no fundo ela tem aqui para ensinar para a gente e para nós podermos abraçar a nossa missão de curadoras das nossas próprias almas. Sem dúvida alguma. Olha, meu amor, eu queria te perguntar uma coisa. Eu vejo que tu estás aí com a, não é? O lugar das histórias da alma por trás de ti. Eu tive a bênção de, ainda, eu agora estou em França, mas quando estava ainda em Lisboa, eu tive a bênção de poder ir à consulta contigo e, aliás, e fui 2 vezes, pelo menos, ao lugar das histórias da alma, lá às meditações, às tuas meditações maravilhosas. É um lugar realmente aconchegante como tu também és, é tão bonito, tudo, cada recanto tem montes de amor e é tão acolhedor. Aquele jardim né, que tu fizeste, eu lembro-me da primeira vez que vi, Sim, fui, estava de uma maneira, quando eu voltei, sim. aquilo estava tão abundante, tinha muito mais plantinhas, estava lindo, os bolinhos sempre que tu nos recebes, feitos pelos teus filhotes, não é? E por ti, É quando há as delicioso. meditações. Aquilo é uma delícia e tenho muitas Sim, saudades. Ainda por cima, localiza-se em Campo de Ourique, que é um bairro que me diz muito, onde eu passei a minha adolescência quase toda. Tenho ali sim. muitas e boas recordações naquela zona. E quero-te perguntar se vocês estão abertos, não estão? Como é que está agora o lugar da Não, aula? não. O Não? lugar das histórias da alma, não está aberto. Eu ainda mantive o consultório durante 11 meses, Ok. depois que, no fundo, comecei a trabalhar à distância, já tem mais de um ano que eu estou a trabalhar online. E Pois? nesse momento não estou na Estrela, mas depois, quando voltarmos ao presencial, terei outro lugar para oferecer às pessoas, Ah, claramente. vais mudar, mudar mesmo fisicamente de Sim, sítio já. mudar mesmo Ok. fisicamente, mudar E aquele mesmo jardim tão fisicamente. lindo, está bem. Tu sabes que É, aquilo, tu sabes que aquilo para mim, aquilo é mesmo, esse nome não podia ter sido melhor escolhido, o lugar das histórias da alma, porque quando eu, das 2 vezes que eu fiz lá meditações contigo, eu tenho por hábito aquilo que visualizo durante as meditações, eu escrevo. que E giro, as coisas que eu recebi, quando meditei lá, foi mesmo histórias e coisas que eu estou a viver hoje que que eu giro, recebi que giro, contigo lá durante a que giro, meditação. que Foi giro, muito especial mesmo, e são que mesmo histórias lindo, da alma, porque que aquilo lindo. que eu recebi era abstrato, digamos assim, mas mesmo assim eu já sei como é que funciona o seu, eu guardei, escrevi, e hoje eu consigo decifrar tudo aquilo que lá está, Que lindo, e vinha mesmo da minha alma, sabes? Foi muito que bonito, lindo, que muito lindo. lindo mesmo. Eu aprendi, nesses anos todos de terapia, aprendi que em cada local que a gente, no fundo, se dedica a servir o bem do outro, aquilo que mais importa é a forma como o amor que a gente vai colocar lá. E depois Jesus e a quantidade de Jesus que a gente vai colocar lá. Eu Sim, aprendi isso há uns anos atrás, com mudanças de formato, que no fundo fizemos, por isso tens toda a razão. O lugar das histórias da alma, lá em Campo de Ourique, foi uma história de amor para mim, para minha lindo, equipa também, e sim, foi algo que, no fundo, foi envolvido em imensa gratidão. E tudo aquilo que foi colocado lá foi com amor. Eu sim. colocava cada detalhe, cada coisinha, sempre pensando e Tudo. sentindo naquilo que era bom e benéfico. E aprendi, será assim que eu tratarei qualquer outro lugar também que Não tenho depois eu venha qualquer dúvida, receber. não tenho. Então, quando for, eu depois é só Porque mandar a morada que eu eu quando for a eu Portugal. não consigo trabalhar noutro ambiente. Não, Então, no e fundo, eu já fora, compreendi que esse ambiente eu tenho que criar ele, mas não tenho problema em criá-lo porque gosto muito. eu também sou, eu também me identifiquei, por isso é que eu reparo em cada detalhe, porque quer dizer, está lá, né? E depois, no final de tudo, ainda temos a benção de, eu não sei, deve haver pouquíssimas pessoas a ver esta live que não conhecem a Cleo pessoalmente, mas a Cleo é uma mulher enorme, que ela quando nos abraça, quando ela nos abraça, nem precisa limpeza, aquele abraço já engole tudo, aquilo
desaparece tudo. E então aqueles teus abraços ainda são a cereja no topo do bolo É das uma visitas. coisa que eu não consigo controlar, esses abraços é É que me bom demais, controlam, Cleo, porque é bom é um demais. impulso, é um Não, é impulso. tão bom. E aquilo é mesmo sanador, ou seja, sana a dor, sabe? Tira-nos a dor, sabes? Que É bom, muito que bom, bom. Fico tão muito contente bom. por ouvir isso, Cláudia. Fico mesmo É mesmo contente. verdade, é mesmo verdade. Olha, agora vamos fazer assim, não sei, vou falar da cartinha a seguir, mas antes eu quero te Estou louca perguntar para ouvir a tua cartinha. se tu queres falar de alguma coisa, se ficou alguma coisa por dizer, se queres, não sei, o que tu quiseres, tens alguma coisa que gostarias de falar ou... Aquilo que eu gostaria de falar é expressar a minha gratidão tanto para a tua pessoa como para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje, fazendo companhia. Para mim é muito importante saber que pessoas por esse mundo, seja por esse país ou por outros países, acreditam e buscam a mesma luz e a mesma crença que eu também busco. Por isso, vocês fazem a minha jornada valer muito mais a pena. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada pelo carinho. Eu recebo imenso carinho, imenso amor dessas pessoas, que muitas estão aqui presentes, e quero que Verdade. vocês saibam sempre que a vida acredita em vocês. Por isso, vocês podem dar um passo em frente, deixar a insegurança cair e avançarem. Avancem para aquilo que vocês são. São luzes em movimento aqui na Terra. Foi uma delícia estar aqui. Minha querida, mas então essa frase que tu acabas de dizer tem tudo a ver com a nossa carta, não é? Que Então eu vou giro! mostrar. A carta é muito linda, a carta da criança É interior. Isto linda. é um as de paus e deixa eu ver, assim é que vocês vão ver melhor. É um as de paus, portanto temos aqui uma borboleta e temos aqui duas fadinhas entrelaçadas. A carta do as de paus é sempre uma carta que tem a ver com iniciativas, tem a ver com inspiração, tem a ver com a criatividade, tem a ver com nós avançarmos com a nossa criatividade e tomarmos iniciativas nos nossos projetos. Ela também pode estar ligada a tudo o que seja sexualidade consciente, à Kundalini. Ela é o fogo primário e normalmente quando nós temos este fogo primário é importante aproveitarmos. Imagina que tu tens uma ideia. Isto tem muito a ver com isso. Tem uma ideia e a ideia é excepcional, mas para desenvolver tu tens que alimentar este fogo, de repente tens que abanar um bocadinho ou tens que ir buscar um bocadinho de jornal e isto pode se tornar uma fogueira. Então é aproveitar este novo impulso, não é? Para depois fazer as coisas crescer. É isto que ela tem a ver. Então, para todas as pessoas que estão presentes, e estão 116 pessoas neste momento a ver a live, Que delícia! provavelmente é mesmo para, sejam quem vocês forem, que estejam, quaisquer projetos que tenham, ideias, alimentem com amor, continuem, não deixem esta chama apagar, porque isto tem tudo para crescer e para ser positivo na vida de todos nós. É um as, é um início, mas é um as de fogo. E olha, Cléo, eu não sei se muita gente deve ter visto que tu publicaste hoje no Instagram aquela história do incêndio, e nem por acaso eu tenho muitos livros de oráculos e tarô e etc. E eu então Do deparei-me. incêndio? Oh, Do prisioneiro? sim, do prisioneiro. Ah, Lembras-te ok. do que tu escreviste, né? Então, vê bem, Sim, sim. relativamente a esta cartinha, eu descobri aqui um texto que diz o seguinte, para tu veres como está tudo relacionado. Eles dizem assim: os paus são governados pelo elemento fogo e estão relacionados com todas as nossas atividades criativas e espirituais. Por vezes a paixão desencadeia-se como um incêndio florestal e noutras batalhamos só para conseguirmos acender o lume. Vê lá como tem a ver com o que tu escreveste. Portanto, este naipe está aqui para ensinar a dominar o poder de forma produtiva e criativa. Eles estão utilizados em muitas e maravilhosas invenções humanas. E pronto, e é isso. No fundo, são boas vibrações, energia criativa, inícios de projetos, impulsos, é o impulso para agir. Portanto, por exemplo, se alguém aqui
tiver karma da ação, que eu tenho, e muitos terão também, não é aquela coisa paralisante que não deixa avançar. Esta carta é uma carta mesmo para dar esse impulso. E ela tem uma borboleta linda, porque aquilo que nos está a chegar tem tudo para uma metamorfose, tem tudo para ser um projeto e uma coisa muito bonita. É como uma varinha de condão, de certa forma. E esta é a carta e são as energias da nossa live de hoje. Amém, amém. Eu acho interessante essa mensagem porque o universo usa vários recursos, né, para transmitir esperança para as pessoas. E como eu te disse, tu sabes que eu sempre nesses eventos, eu gosto de me preparar, gosto de abrir o canal, de pedir a limpeza e a harmonização do grupo, fazer uma limpeza coletiva. E aquilo que eu senti é que, no fundo, o grupo que se reuniria hoje era um grupo que traz questões de confiança, mas confiança muito mais neles próprios, a nível da individualidade, do que confiança em Deus ou confiança até mesmo nos intermediários, nos terapeutas, nos amigos, nas ajudas que buscam. Ou seja, a sensação que eu tive é que eram pessoas muito buscadoras que estariam aqui hoje conosco, pessoas que, no fundo, querem ouvir, querem aprender, mas depois, na individualidade, falta aquele passo, porque é como se houvesse ali a falta de confiança na individualidade. Confia em todo o resto, que reconhecem por dentro, que vibra naquilo que é a dimensão da luz delas, mas depois o passo e a autoconfiança estão ali com uma defasagem. E Jesus apareceu nessa limpeza coletiva com uma vibração e com uma imagem, que foi muito interessante. A vibração que ele emanava sempre para o coletivo era: confia em ti mesma, confia na luz que és. E depois fazia assim. Vem. Era a imagem. Que lindo. E essas mãos, sabe, que dele lindo. assim, tudo que eu sentia era: avança. Claro. Avança. E esta carta é isso, avança, é um as, começa, está aqui. Ou seja, esta fogueira já está acesa. Só tens que meter um bocadinho de carvão, abanar um bocadinho. Bora lá, pessoas! Botem fé em vocês! Bora espetacular. Lá, é mesmo espetacular. Olha, meu amor, agora, o que é que nos resta fazer? O que eu mais gosto. Tu foste muito generosa. O meu saquinho nunca ficou tão cheio como hoje. Meu anjinho hoje está a saltitar ainda mais de alegria porque ele vai ter muito mais serviço para entregar. Portanto, até às 20 horas, conforme eu prometi, vi todos os nomes desde ontem que eu estou a tomar notas e depois, como tu republicaste a minha eu tive que andar a verificar os dois. Andar lá também, né? Porque o pessoal começou, que é para ser justo e para pôr mesmo som, mas verifiquei tudo várias vezes e, portanto, muito boa sorte. Com a autorização da Cléo e de Jesus, excepcionalmente, o meu nome também está aqui dentro hoje, mas eu tive autorização. E o teu também. A gente tem que aceitar receber aquilo que a vida tem para dar para a gente, aqui né? Muitos, tá? Estão aqui todos. E a condição, a pessoa tem que estar presente. Se não tiver, eu tiro outro nome, tá bem? Isso é sempre tranquilo. Assim. Então, já tirei aqui um nome. Alcinda Dias. Alcinda Dias. Ai, esta... Agora, isto é que demora um bocadinho às vezes as comunicações. Deixa-me eu ver se eu consigo ver. Alcinda, querida. Alcinda está aqui, não está? Deixa-me ver. Porque o delay, não é? Entre os comentários. Sim. Deixa-me ver. Ela está. Então. Boa! Não és tu, Alcinda ganhou. Por isso, depois é só contactar a Cleo. Que bom, parabéns, Alcinda. Fico sim, Alcinda, por favor, só envia confirmando o teu número de telemóvel também por mensagem privada no MSN, que nós entraremos em contato com você para fazer a marcação da orientação espiritual e energética também, minha princesa. Parabéns e quero que saiba que o meu coração está aqui para bem receber a tua presença, querida. É um gosto poder partilhar isso com você.
Eu adoro a Alcinda também, ficaria feliz com qualquer pessoa, mas fico muito feliz pela Alcinda, eu fico sempre feliz, eu adoro estes sorteios e gosto sempre destas ofertas, e quando a pessoa não pode oferecer, ofereço eu, só pelo prazer de pôr Mas esta dar é tão brincadeira, bom, né, adoro. Cláudia? Dar é tão bom. Eu também, dar é tão bom. Eu Não, é bom gosto demais, tanto. É, eu é também bom gosto demais. bastante. Minha querida Cleo, minhas queridas pessoas, muito obrigada por estarem aqui conosco. Tu sabes que eu adoro-te, muito obrigada pela tua humanidade que faz tanta falta, a tua proximidade, o teu abraço, o teu sorriso. E independentemente de quão ocupada estás, nunca deixaste de me dar uma resposta. E eu aprendi isso contigo e trago isso também para o meu trabalho. Eu posso estar muito Amém, ocupada, mas querida. eu não deixo ninguém sem resposta e pronto, e tento sempre estar presente de alguma forma ou de outra com as pessoas que me acarinham, porque se não fossem elas eu também não poderia exercer quem sou, não é? Amém, querida. Amém. Para mim é um gosto, foi um gosto estar aqui contigo, foi um gosto receber o teu convite também. Fico muito feliz por nós termos a companhia de toda essa malta super gira que está aqui também. Sim. Desejo que todos e que tu tenham uma boa vida, que sejam confiantes e que avancem. Vamos em Avancem, frente, vamos em frente, avancem. vamos em frente, porque o avanço é que nos vai dar a liberdade, não é? E viva a liberdade! E obrigada a Amém. Jesus por nos ter ensinado que a maior revolução que podemos fazer na vida é realmente sermos verdadeiros com aquilo que acreditamos, Amém, querida. né? Amém. Um É. beijinho muito Um grande, beijo boa noite grande. Beijinhos a para toda todos, a gente. abraço, Bom namastê, descanso. Tchau, tchau, obrigada, beijo, querida. querida, beijo. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau, querida.